Grande bênção, mais uma vez, estarmos na igreja. A igreja, ela tem um papel fundamental no contexto do mundo em que vivemos. O papel da igreja é aproximar as pessoas de Deus. Quanto mais estivermos próximos de Deus, mais Deus poderá falar ao seu coração, poderá te abençoar de uma maneira muito significativa. Que você possa sentir o abraço de Deus, amém? Que você possa sentir o toque de Jesus, esse toque especial que transmite vida, transmite salvação a todos nós, amém? Vamos então estudar a Bíblia. Estamos aqui e o grande foco da celebração, do culto, envolve a questão do estudo da palavra. Quando você estuda a palavra, ela se torna muito relevante para os dias em que estamos vivendo. Louvado seja Deus por isso. Ele deixou uma carta de amor, uma carta de esperança, uma carta de vida para todos nós. Nunca deixe de lado a Bíblia. Se tem um livro que é a chave que vai abrir os portões do céu para todos nós, este livro é a Bíblia. Este livro é um livro milenar que já abençoou muitas pessoas e já transformou muitos corações. Então, vale a pena você colecionar esses bons valores para a sua vida, lendo a Bíblia, meditando, assimilando os versículos, as histórias, conhecendo muito da palavra, porque, querendo ou não, isso vai ser de muita utilidade para todos nós em algum momento da vida. Pode ter certeza nesse sentido. Pega a sua Bíblia. Vamos então estudar. Estamos aqui para examinar, compreender estas grandes verdades que acabam ali muitas vezes nos auxiliando em meio aos desafios que estamos vivendo aqui nesta cidade, nesse município. Então, vamos ler o livro de Marcos. Marcos, capítulo 10. Esse é um texto interessante e envolve a vida de todos nós. Então, nesta hora, direcione aí o seu olhar para a Bíblia, para a palavra. Marcos, capítulo 10, verso 17 em diante, aqui nos diz: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem, que algumas Bíblias traduz como jovem, ao seu encontro, e olhando e ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância, desde a minha juventude. E Jesus, olhando, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas riquezas, era dono de muitas propriedades. Amigos, aqui neste texto, nesse assunto que iremos meditar, nesses minutos que iremos seguir, nós vemos aqui o encontro daquele que poderia transmitir vida com aquele que estava perdido. Achava que estava no caminho da felicidade, mas acabou avançando na perdição da vida, nas escolhas.
Saiba que através dessa história nós entendemos muito bem a importância de correr para Deus. E vemos aqui a dinâmica: o jovem olhou, foi até Jesus, e vemos ali a ênfase repetida, que Jesus está falando que ele olhou, que ele deu atenção, que ele percebe, que ele percebeu. Vemos esse jovem dando esse passo de fé, tentando abrir o coração, mas abrir o coração com barreiras. Nunca se achegue diante de Deus com barreiras. Derrube essas barreiras para a honra e glória do nome de Deus. Queremos ter uma vida mais dinâmica, um cristianismo verdadeiro, então se achegue a Deus com esse desejo de ter mais intimidade, uma intimidade de coração, porque você vai ter um encontro com a vida, um encontro com a esperança. Vemos aqui o encontro da felicidade com a infelicidade. Jesus querendo transmitir vida, e este chegando ali com toda uma carga de conduta. Saiba que cristianismo e salvação aqui não envolve uma boa conduta. A boa conduta aqui não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem a entrega do coração, a entrega da mente. É você pedir para que Deus seja o Senhor da sua vida, seja o Senhor e seja o Salvador. Muitos têm dificuldade nesse quesito. Vemos aqui o desafio que Jesus coloca diante de nós, que é o desafio da obediência, mas obedecer da maneira correta, obedecer do jeito certo. O povo de Israel recebeu os 10 mandamentos, e quando eles receberam os 10 mandamentos ali entregues a Moisés no Monte Sinai, e sabemos que anteriormente Deus já tinha transmitido os 10 mandamentos de maneira audível, e depois pediu para Moisés receber essas tábuas, os 10 mandamentos. Deus, quando entregou esses 10 mandamentos registrados em Êxodo 20, verso 3 a 17, vemos, e isso foi escrito pelo dedo de Deus, não foi escrito por Moisés, como alguns acabam ali falando. Saiba que os 10 mandamentos do livro de Êxodo é para todos sempre. Os mandamentos são eternos. Esses mandamentos fazem parte do caráter de Deus, e Deus quer reproduzir o seu caráter na minha vida e na sua vida também. Amigos, esses mandamentos foram entregues a um povo livre. Eles não eram mais escravos. E aí entendemos muito bem da mensagem que Deus quer nos passar. Para obedecer esses mandamentos, se você quiser obedecer para salvar, saiba que você não vai conseguir. Você primeiro precisa aceitar Jesus na sua vida. Você precisa entender quem é Deus para você, quem é Jesus para você. Uma boa razão para o jovem permanecer firme na fé é o compromisso, é o carinho pelas coisas espirituais, é o desejo de a cada momento ser uma pessoa salva em Jesus. E uma pessoa que é salva em Jesus, ele obedece assim tranquilamente. Ele não obedece ali com barreiras, com escusas, não, de hipótese alguma. Ele se aproxima de Deus, mas com intimidade. E existe aqui uma grande diferença entre ser membro de igreja e ser cristão. Membro de igreja, ele vem à igreja, ele segue as orientações, tem uma conduta, mas nós queremos mais de cada um de vocês. Jesus, Deus, Ele espera muito mais de todos nós. Ele espera com que você desenvolva um cristianismo autêntico, porque cristianismo não é uma ilha, que cada pessoa fica ali isolado, cada pessoa fica isolada. Não, de hipótese alguma. Cristianismo é algo bem dinâmico. Cristianismo é cada dia você levantar da sua cama sabendo que você tem um objetivo, tem um foco, tem uma meta, e essa meta vai te conduzir para o reino dos céus. Não se perca nos atalhos desta vida, deste mundo. Foque naquilo que realmente é importante e significativo, e vai fazer você levantar de sua cama cada dia. E tem dia que você não quer levantar da cama, né?
Tem dia que você não tem forças, mas saiba que Deus é a sua força. Esse jovem rico precisava entender isso, que a força não estava nos bens, a força não está nas coisas que temos, porque as coisas que temos é algo muito passageiro, é algo muito transitório, é limitado. Deus oferece para todos nós algo ilimitado, amém? Deus oferece para todos nós algo eterno, e só de saber isto, entender que Deus nos convida para sermos seus embaixadores aqui nessa terra, Deus nos convida para sermos o bom perfume de Cristo, Deus nos convida para sermos pedras vivas da edificação espiritual. É muita coisa boa. Essa é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem que motiva, é uma mensagem que te ajuda, que faz você olhar para cima, olhar para a salvação em Jesus. Deus espera com que você tenha uma boa motivação para seguir a Jesus. Ame as coisas espirituais, mas ame de verdade. Ame com profundidade. Ame com intencionalidade. Ame ali para transformar a vida das pessoas. Através dessa história, amigos, nós vemos o encontro da salvação com a perdição. É muito fácil perder. Veja ali o que aconteceu com a mulher de Ló. Em algum momento, num ato de dúvida, olhou para trás. É perigoso quando a gente olha para trás. Olhar para trás aqui é você ter saudade da vida que tinha antes. É você ter tristeza pela vida que tem hoje. Esses dias uma irmã da igreja disse: tenho saudade da minha vida do passado. Falei, coisa ruim. Que declaração terrível. Tem saudade. Saudade de quê? Queria fumar, queria beber, queria passar a noite festando. Falei, que legal, hein? Que coisa linda. Esse é o teu alvo, essa é a tua inspiração de vida. Queria usar joias, queria usar brincos, muitos colares. Mas só isso, mais nada. Muitos são assim. Muitos se apegam apenas a algo passageiro, algo limitado. Só 30 anos aqui, 40 anos nessa terra, e outros com 20 ou 10 anos apenas. Deus te convida para algo a mais. E tem alguns mais corajosos, que dizem o seguinte: pastor, eu já entendo tudo, eu compreendi tudo, e eu sei que eu vou ser destruído e vou ser queimado no fogo do inferno. A gente dá até um passo para trás, né? Que isso, meu amigo? Levante a cabeça. Que papo desanimado é esse? Levante a sua cabeça. A Bíblia diz: levante, olhe para cima, porque a sua redenção já se aproxima, amém? Mas tem pessoas com dificuldade. Esses dias eu fui convidado a visitar uma família, e a família disse: pastor, eu não bebo lá fora, porque eu não quero ofender ninguém, mas eu bebo aqui dentro da minha casa, e eu creio que Deus, Ele me entende, Ele sabe quem eu sou, e Ele não vai achar ruim se eu tiver aqui umas garrafas, uma cerveja aqui na minha casa. Deus é bom, Deus me ama. Falei, muito bom essa tua declaração, hein? Mas a Bíblia fala o contrário disso. A Bíblia fala que esse estilo de vida vai te destruir, vai acabar com a sua mente. Ele disse que Deus me ama. Eu falei, pode ter certeza, Deus te ama, vai te amar até o fim. Mas existe uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode salvar quem não quer se salvar. Deus, Ele tem um estilo de vida para o seu povo. Deus, Ele tem uma conduta para o seu povo. Então primeiro você entrega a sua vida, primeiro você dá um passo de fé, e aí você pode avançar fazendo o que precisa ser feito para ser uma pessoa ali abençoada por Jesus e abençoar outros, e cuidar do seu corpo. Nós vemos aqui na mensagem do jovem rico que nós devemos investir pesadamente na vida interior, aquilo que está na sua mente, aquilo que está no seu coração, porque são as entradas da alma, né? Aquilo que você vê, aquilo que você ouve. E nunca foi tão forte falar sobre isso, principalmente para um grupo de jovens, a ideia de que as amizades vão acabar te destruindo, ou as amizades que ajudam a te aproximar de Deus,
ou algumas amizades vão acabar corroendo. Por isso que esse jovem passou por essa situação. Aquilo que tinha, o seu estado social, aquilo que a pessoa está contemplando. Cuidado com aquilo que você contempla. Tem coisas que vão te ajudar e tem coisas que vão te atrapalhar. Teve um jovem, morava num sítio, e ali os amigos iam até o sítio, bater papo, jogar videogame, assistir filmes, assistir algumas temporadas. Sabe aquelas temporadas de 100 capítulos? Vai, nunca acaba. Eterno, né? Quase eterno. Mas cada vez que esse amigo ia na casa, ele jogava a ideia: Deus não existe. A Bíblia é uma lenda. Que amigo é esse? Se você tem um amigo que te afasta de Deus, faz um X nesse amigo. Você precisa abençoar esse amigo que tem uma mente corrompida, uma mente ali totalmente afetada, corroída pelo pecado. E às vezes nós não percebemos. Alguns dizem: pastor, eu sou amigo desse, mas a amizade dele nesse sentido não me afeta. Querendo ou não, afeta. Com o passar do tempo, você vê essa história que eu mencionei, uma irmã da igreja: pastor, quero voltar à minha vida do passado, que eu era mais feliz. Nessa hora, tem que sair correndo uma pessoa com essas ideias, se afastar. Mas como? Tem saudade da vida do passado? Que ilusão! Veja o mundo que estamos, esse mundo está como um fio. O mundo ali que foi afetado, corroído pelo pecado. Devemos amar com profundidade. Nós vemos aqui esse jovem colocando na sua balança terrena, os valores terrenos e os valores eternos. Deus coloca diante de nós o livre-arbítrio. Você tem liberdade para escolher estar diante de Deus, crescer na fé, crescer na graça. Todo dia Deus, Ele coloca diante de você essa possibilidade, e você pode querer isso mais na sua vida ou não. Deus, Ele está disposto. Ele sabe que a nossa vida em alguns momentos tem um grande vazio. Deus sabe que eu e você passamos por muitas vezes uma grande crise existencial, uma vida sem sentido, um copo vazio, um copo oco. Mas mesmo assim, Deus, Ele está atento ao drama da vida. Deus, Ele está atento às lágrimas. Ele quer enxugar cada lágrima que foi vertida com o tempo. Deus conhece o que está no seu coração. Ele sabe do medo, mas Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar nessa caminhada, amém? Deus, Ele quer te ajudar nessa jornada. Você, amigo, não é um tijolo. Você não é um saco de batata. Você não é apenas mais um número, mas você é objeto do amor de Deus, amém? Por isso, aqui nós vemos a essência do cristianismo verdadeiro, que vai nos ajudar a sobreviver nesse mundo de que tudo não é estável, mas é estável. Este mundo, ele existe para que você faça a diferença. Não tenha um cristianismo horrível, mas tenha um cristianismo autêntico. Nós não podemos medir a nossa salvação pela nossa conduta. Conduta aqui vem depois. Primeiro você entregou a vida a Cristo, você sabe quem é Cristo, você é um embaixador de Cristo aqui nesta terra. Aí você pode avançar tendo uma conduta adequada. Aí você vai ter paz cada dia. Jesus está ao seu lado, nunca esqueça disso. O diabo quer que você esqueça disso. Esqueça que Jesus se oferece para te ajudar. Não importa quão longe você esteja de Deus, não importa quão afastado você esteja, um passo que você der, 1 milímetro que seja, Deus, Ele pode agir poderosamente por mim, por você, amém? O jovem fez essa pergunta foi direcionada a Jesus. Amigos, na mente desse jovem rico, ele tinha na mente a questão dos grandes haveres, a posição de responsabilidade, mas em algum momento ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Cristo.
Ele viu ali a maneira como Cristo tratava as crianças, ele viu que Jesus tinha amor, e ele foi profundamente movido. E como é bom nós termos essa sensibilidade espiritual, perceber, entender que Deus tem um plano. E ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, né? Por que me chamas bom? Ninguém há senão um, que é Deus. Jesus aqui começou a sondar. O que mais Jesus faz é sondar. Ele sabe quem é você. Ele entende o que está atrás de cada pergunta que fazemos. Ele antevê situações. Mas Jesus, ele faz isso para poder ali provar a nossa sinceridade. Aqui nós temos um teste que Deus faz conosco todos os dias. Porque Ele quer ver, Ele quer perceber qual é o verdadeiro sentimento do seu coração. Esse príncipe tinha em alta conta a sua própria justiça. E quando você se baseia na sua própria justiça, não é algo bom. A nossa justiça, ela é comparada na Bíblia como trapo de imundícias. Coisa ruim. Uma roupa afetada. Uma roupa totalmente estragada. Essa é a nossa justiça. É por isso que a mensagem bíblica que é oferecida para todos nós é que você vista a justiça de Cristo. Jesus queria perceber aqui, queria transmitir para esse jovem, e lutou pelo coração dele até o fim. Ele queria colocar no coração desse jovem, Jesus, queria que ele percebesse a grande necessidade da alma. Jesus, esse é o foco da mensagem desta manhã. A resposta do jovem foi, né? Tudo isso eu tenho feito. Ele era especialista em cumprir, fazer. Só que cristianismo não é fazer. Cristianismo é ser. Amém? É isso mesmo, é o recado de Jesus. Essa é a mensagem, esse é o foco. Se eu fizesse um resumo da mensagem desse sábado, o resumo seria isso aqui. O que falta ainda foi aquilo que Jesus disse para esse jovem. Apenas uma coisa te falta. Imagine Jesus falando isso para você. E eu creio que se fosse em nossos dias, Jesus ia falar: não falta só uma coisa, falta várias coisas, né? Mas para esse jovem, ele disse: só falta uma coisa ainda. Cristo contemplou e viu aquilo que estava no seu coração. Ele sonda o caráter de todos nós. O salmista Davi disse: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me. Jesus, ele faz isso. Ele procura, ele analisa e ele quer ver a sinceridade. Foi isso que atraiu Jesus para esse jovem rico, a sinceridade. Jesus, vou falar algo muito importante para vocês também. Jesus viu aquilo que ele poderia ser. E eu creio que isso é algo para nós pensarmos. Eu poderia ter feito isso, eu poderia fazer e seguir por esse caminho, mas não fiz. Que grande drama é você ter a possibilidade de fazer, mas não faz. Eu poderia ter dado estudos bíblicos, eu poderia aprender a pregar mais, eu poderia aprender a ser mais útil, eu quero abençoar mais vidas, mas nada faz. Fica ali acorrentado por uma cadeia de circunstâncias que faz com que a pessoa tenha a mente anestesiada, o coração totalmente travado para as coisas espirituais. Cristo foi atraído por esse jovem por causa da sua sinceridade. Ele viu na declaração que ele fez: tudo isso eu tenho feito. O Redentor almejou criar nele aquele discernimento que iria habilitá-lo a perceber a devoção da alma e que poderia ser um grande cooperador do Evangelho. Jesus viu nesse príncipe, vem em cada um de nós, o auxílio que a pessoa pode dar para toda qualquer pessoa. Grave essa ênfase: posso fazer, mas não faço. É o perigo da inatividade. Poderia ser uma bênção, mas não sou. Ele, Cristo, desejou sinceramente com que esse jovem pudesse fazer a diferença, pudesse refletir o caráter de Cristo. Então,
todos nós temos a escolha, o livre-arbítrio. Falta-te apenas uma coisa, falta apenas um detalhe. Só que esse detalhe, se você não der atenção adequada, isso vai acabar te destruindo. Esse amor que deveria ser direcionado a Cristo é direcionado a coisas. E quando o amor é direcionado a coisas, então tudo isso é passageiro. O convite de Deus é para que esse jovem pudesse entregar o coração à vida, para que pudesse tomar a cruz de Cristo, para que pudesse seguir a vereda da abnegação. Texto de Josué, capítulo 24, verso 15, dê uma olhada nesse texto também. Josué, capítulo 24, verso 15. As palavras de Jesus ao príncipe representavam em verdade o convite que foi falado lá no passado. Josué, capítulo 24, verso 15. Ali nos diz: escolhei hoje a quem sirvais. A escolha aqui foi deixada ao seu livre arbítrio. Jesus estava ali ansioso pela decisão, apenas uma palavra, apenas um passo. Mas muitos ficam, como diz aquele provérbio chinês, muitos ficam com o pé no ar e nunca vão dar o primeiro passo. Deus nos convida a darmos um passo. Deus nos convida a termos uma atitude. Deus nos convida a fazermos, já que Deus nos analisa, já que Deus sonda, vale a pena você também fazer um autoexame, uma autoanálise, para perceber aquilo que está infeccioso em seu caráter, e assim você trabalhar com isso. Cristo apresentou os únicos termos que poderiam colocar o príncipe em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Ele tinha que dar um passo, tinha que decidir e abandonar tudo aquilo que estava afetando. Quando algumas coisas são nutridas em nosso coração, mas sabemos que muitas dessas coisas são incertas, são sem valor, mas em algum momento isso vai se tornar totalmente ali absorvente. Você vai absorver aquilo que é ruim e não aquilo que é bom. O convite de Deus é que você tenha no seu coração aquilo que é bom. Lembra o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás, ela deixou o céu escorregar das suas mãos, virou uma estátua de sal, olhou para trás. Lembra-se de Pilatos? Pilatos poderia ter feito algo por Jesus, mas não fez. Ele entregou a decisão de fazer algo por Jesus para o povo. Só que no meio do povo tinha ali demônios que se personificaram de pessoas e começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Quando você entrega essa decisão fundamental da vida cristã para outro, esse outro pode ser um inimigo de Deus que vai te conduzir para o desespero da alma. O custo da vida eterna é o que Deus coloca diante de nós. Ele concede vida eterna, mas muitos acabam preferindo as suas riquezas. Salvação não é ter, salvação é ser. Amém? Palavras finais deste sábado, deste culto. Vemos ali o perigo de renunciar. O convite de Deus é esse: renunciar aquilo que é terreno e cada dia mais se apaixonar por aquilo que é celestial. Só que muitos colocam na sua balança humana essas questões e acabam pesando mais aquilo que é terreno. Só que aquilo que é terreno é limitado, tem um fim. Aquilo que Deus nos oferece é algo sem fim. Invista no interior, invista na entrega. Você é um representante do caráter de Deus. O grande sacrifício que Jesus fez por você e por mim te dá força, te dá capacidade para enfrentar toda e qualquer situação. Hoje é tempo de cortar toda e qualquer coisa ali, tirar da sua vida tudo aquilo que pode te estragar. Quando os seguidores de Cristo lhe devolvem o que lhe é devido, a entrega do coração, a obediência adequada, eles estão acumulando um tesouro que lhes será entregue quando ouvirem as palavras de Jesus. Em algum momento ouviremos. E feliz é aquele que vai ouvir estas palavras: bem-estar, bom e fiel servo, entra no gozo, entra na alegria do teu Senhor. Vem, é para você. Tudo isso que eu fiz, tudo isso que eu preparei,
E Deus tem preparado ali coisas boas para os seus filhos. Amém por isso? E muitos precisam entender que Deus tem preparado palácios eternos para os seus filhos. Mas muitos preferem ficar com a sua minha casa, minha vida, e deixam de lado os palácios eternos. Muitos palácios que foram feitos ali por Jesus, estão sendo feitos por Jesus, muitos desses palácios estarão vazios, porque muitos quiseram ficar aqui, viver uma vida limitada, uma vida transitória. Amigos, o gozo, a alegria de ver pessoas redimidas, a lição focou esse ponto. Salvação veio para você, agora você precisa transmitir a salvação para outros, e esse elo não para. É uma grande corrente do bem. A alegria de ver pessoas salvas para o reino eterno, junto com essa grande recompensa, tudo isso ocorreu porque ouvimos de Jesus e cumprimos ali a ordem de Jesus. Jesus disse: segue-me, e você seguiu. Palavras significativas estão aqui reveladas nesse texto que lemos. Eu vou repetir a ênfase do início. Nós vemos aqui o encontro da felicidade com a infelicidade, o encontro da vida plena com o desespero da alma. Nós vemos aqui o encontro da salvação com a perdição. Nós vemos aqui o encontro da vida interior com a vida exterior, a balança humana com os valores terrenos e os valores eternos. Deus, Ele levanta a nossa cabeça e diz: meu filho, a redenção se aproxima. É um presente que eu quero dar a vocês. É um presente de vida eterna. É um presente de salvação. Jesus, ele olhou para aquele jovem bem dentro dos seus olhos, isso é a linguagem do olhar, e viu aquilo que ninguém viu. É isso que Deus faz. Deus, ele vê não aquilo que você foi, nem aquilo que você é, porque aquilo que nós fomos, aquilo que somos não é algo bom, mas ele vê aquilo que você pode ser. E se você estiver nas mãos de Deus, nas mãos do Deus eterno, vamos dar juntos esse passo de fé. Jesus olha para todos nós e diz também: falta uma coisa para vocês. Então, é importante sondarmos, é importante avaliarmos, e é importante avançarmos confiantemente, porque Deus está à nossa frente como um poderoso guerreiro para vencer as nossas batalhas. Essa é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem de Jesus para todos nós. O texto finaliza dizendo que o jovem, em vez de dar um passo de fé e avançar na caminhada, o que ele fez? Ele saiu dali da presença de Jesus e saiu triste. Mas ninguém que está diante de Deus e segue a jornada de fé, você não pode sair triste, porque diante de nós temos a fonte de alegria, a fonte de esperança, que nos ajuda a viver neste mundo conturbado, e juntos possamos avançar nesta caminhada de fé. Amém.